Fala, imigrantes! Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Pessoal, hoje no nosso terceiro episódio do nosso podcast, que se chama ImigraCast, nós teremos a presença especial e o prazer de receber aqui o Adriano Cardoso. Mas, editor, roda a vinheta! Meus amigos, como eu disse, nós estaremos hoje conhecendo a história do Adriano Cardoso, que mora também aqui na mesma cidade que eu, em Quarteira, mas vamos recebê-lo para ele contar a história dele. Por favor, Adriano. Adriano, é um prazer receber você aí com a gente, na família Imigrantes de Valor. Então, obrigado. Se apresenta aí pro pessoal. Então, meu nome é Adriano Cardoso, sou de Vila Velha, Espírito Santo, e estou nessa terra maravilhosa, Portugal. Vou fazer 3 anos. 3 anos também, 3 certo? anos. Yeah. Legal. Então, pessoal, o Adriano tá ao mesmo tempo que eu aqui, tá certo? 3 anos. Mas beleza. Ô, Adriano, conta pra gente um pouquinho aí, por que você escolheu Portugal? Então, eu escolhi Portugal por ser uma porta de entrada mais fácil da Europa. Até porque eu não vim para Portugal para morar, eu era mochileiro. Ah, legal. Eu era mochileiro e acabei que hoje continuei aqui. Ah, pessoal, olha que história interessante. O Adriano, ele veio como então por passagem, certo? Se ele tinha o desejo de ser mochileiro, era passar por Portugal e não ficar. Embora, como ele disse, tinha essa facilidade de ser a porta de entrada para a Europa. Lembrando, pessoal, que Brasil e Portugal têm um acordo, né, um tratado de amizade, então ele permite todos os seus cidadãos circularem como turistas, sem precisar de visto. Então foi com esse objetivo que você acabou vindo para cá. Sim, foi com um desses objetivos que me levou a vir para cá. E foi uma decisão que eu tomei de uma hora para outra. Ah, legal, legal. Então, pessoal, olha só, vocês viram que a história do Adriano inicia de forma diferente da nossa. Ele veio como mochileiro, foi com o objetivo de passar por Portugal, porém veio outras coisas. Deus preparou outra condição de vida para o Adriano, ou melhor, um outro trajeto de história aí para o Adriano. Exatamente. Conta aí um pouquinho, Adriano, como que foi? Você pensou em vir como mochileiro, mas o que aconteceu aí? Vamos compartilhar com o pessoal. Então, a minha ideia era vir como mochileiro, fazer um mochilão pela Europa, né? Continuar fazendo as viagens que eu gostava, que fazia no Brasil. E acabou que eu fiquei em Lisboa, em um hotel. Foi que eu vim cá no Algarve, conheci o Algarve. Só que, exatamente naquele dia que eu vim para o Algarve, eu fui em um supermercado. Em um supermercado eu vi alguma coisa que me atraiu. Será que foi comida que atraiu o Adriano no supermercado? Eu vi alguma coisa que me atraiu. E ali eu vim quando eu tava cá, eu fui embora para Lisboa. E depois me deu aquela vontade de voltar para cá novamente. E foi que eu acabei voltando para cá e arrumei um lugar aqui e comecei a trabalhar. Fiquei aqui e comecei a trabalhar. E depois daí então, logo que eu cheguei cá de volta, a pessoa que eu tinha Sido atraído, eu cheguei no supermercado para ver a pessoa e perguntei pela pessoa ainda. Perguntei pela pessoa, mas eu não vi a pessoa. Eu perguntei a outra pessoa, cadê fulano de tal? Só que eu não sabia, eu perguntei, cadê aquela brasileira que tinha aqui? Ela, a brasileira viajou. E aí eu pensei que ela tinha ido embora. Mas só que depois acabou que nós nos encontramos e estamos hoje juntos, vamos fazer 2 anos. Olha que interessante, pessoal, porque assim, o Adriano estava sozinho, pensando em rumar pelo mundo, passear pelo mundo como mochileiro. Deus permitiu situações, ele também agiu porque ele viu uma garota interessante e por sinal era brasileira e vieram se conhecer aqui em Portugal. Não conhecia ela não era tão perto de você nada. Nunca conheci. Olha que interessante, e depois passaram a se conhecer e hoje eles estão juntos, né? Como é o nome dela? Samara. Samara. Vamos mandar um abraço aí pra Samara, pra felizarda aí do Adriano, né? Que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Amém. Então, pessoal, olha que interessante essa questão do Adriano, tá certo? Agora, Adriano, depois que você chegou com esse objetivo até então, que o seu desejo mesmo era continuar, mas você conheceu a Samara
e depois pensaram em ficar, certo? Ela já estava aqui há algum tempo? Ela já estava cá já há 4 anos. Há 4 anos. Naquele tempo, 4 anos. 4 anos cá, yeah. Então agora já faz 7, ou não? 5, 6. Certo. Nós vamos fazer 2 anos juntos. Nós começamos a namorar, uma semana nós juntamos. Ah, beleza. Então, Então, faz 6 anos, perdão. Se tinha 4, nós vamos fazer 2? É. certo. Isso, Então ela 6 já estava anos. aqui um tempo e tal, e vocês acabaram ficando. E para você, na questão de documentação, como que foi o seu processo de documentação? Então, na questão de documentação, logo que eu cheguei cá, eu não consegui, como eu não tinha ideia de ficar, eu não tinha aquela vontade de trabalhar, de sair na correria, quero contrato, quero isso, quero aquilo. Só que, como eu vim pra cá e acabei conhecendo ela, gerou interesse em ficar, eu comecei a correr um pouco atrás de trabalho, mas não conseguia contrato. Até porque foi isso que eu comecei a procurar contrato, já foi no final de 2019 e foi que surgiu o surto da pandemia. E já não dava, já era muito difícil de dar um contrato. Eles não sabiam o que podia advir para frente, eles não queriam dar contrato. Então eu comecei a fazer um trabalho ali, um trabalho aqui, com as experiências que eu tinha, um trabalho ali, um trabalho aqui, outro aqui. E acabou que trabalhei como limpeza, foi meu primeiro trabalho, foi como limpeza em um hotel, uma empresa que me enrolou para me dar um contrato. E eu também falei, olha, eu não quero, tá me enrolando. E acabou que eu saí dessa empresa. Foi que como eu tenho experiência com publicidade e propaganda, eu fui tentar algo na minha área. Consegui uma empresa também, mas era um pouco bem distante de mim, tinha que pegar 2 autocarros, 2 ônibus. Pagava um pouco, um dinheiro muito a mais de transporte. E acabou que eu não quis dar continuidade, pelo valor que era muito caro e ganhava pouco. Sim. E eu fui tentar continuar, né? A trabalhar, mas não dava para continuar. Pelo valor, não ganhava nada. Tentei arrumar outra coisa. Eu tenho experiência, eu era instrutor de esporte e aventura no rapel no Brasil. Legal. E fazia escalada, rapel, essas coisas. E eu tentei arrumar algo como alpinista aqui. Foi que uma empresa em Lisboa me chamou para trabalhar lá. Como alpinista, comecei a espalhar currículo e tal, me chamaram para ir para lá. Fui e fiquei um mês. Só que, no período eu estava conhecendo essa menina, essa mulher, a minha mulher que hoje estamos juntos. Ela estava aqui e eu estava lá. E acabou que não deu certo. Para mim não estava dando certo. E eu pensei, vou ter que mudar alguma coisa, ter que sair daqui. E acabei voltando para cá novamente. Foi que eu arrumei trabalho com jardim. E é uma legal. área que hoje me identifiquei. Até então nunca tinha trabalhado com jardim. E hoje me identifiquei na área. Hoje trabalho com jardim, limpeza de árvore, palmeira. Como tenho experiência em altura, aprendi a limpar árvore, palmeira, essas coisas. E é uma coisa que eu faço muito hoje. Que bom, Adriano. Então, olha só, pessoal, como que é interessante aí, também agora a história do Adriano, que é o seguinte, ele já mexia com publicidade e propaganda lá no Brasil e também esporte de aventura. E é o que a gente sempre comenta, inclusive lá no nosso grupo do WhatsApp. Nem sempre as pessoas, quando chegam em outro país, e também aqui em Portugal, vão conseguir na mesma área, não é isso? Exatamente. Por isso que tem que ter a cabeça tranquila nisso, a humildade de uma nova vida. Exatamente, de uma nova vida, de querer enfrentar qualquer coisa. Falando do documentação, como fala sobre documentação, isso é cortado depois. Falando de documentação, para mim conseguir dar entrada na minha documentação, não foi fácil, mas eu conheci uma pessoa e por isso que eu falo, onde a gente for, a gente tem que ser humilde e amar toda a gente. Eu conheci um português, um cara me deu um contrato de trabalho sem eu trabalhar para ele. O cara sabia da minha situação, eu fazia alguns serviços de solda para ele, ele me encontrou no Facebook, por eu ter postado alguns serviços que eu fazia no Brasil de solda. Ele me encontrou e me perguntou se eu queria fazer alguns serviços por fora. Eu falei, sim, vou. E ele soube da minha história, eu não tinha contrato e tal. Ele falou para mim, Adriano, eu não consigo te dar um contrato de trabalho, eu não consigo te dar um contrato para você continuar a trabalhar para mim, eu ter que te pagar esse salário por mês. Mas para você dar entrada na sua documentação, eu consigo te fazer um contrato, dou entrada na sua segurança social, o dinheiro que eu pagar a segurança social, você me retribuiu esse dinheiro de volta. Certo. Mas eu trabalhava numa empresa, ganhava muito bem em outra,
e eu não tinha contrato, foi o que eu aprendi a limpar palmeira, árvore e essas coisas. Eu ganhava muito bem mesmo. E aí foi o que ele fez, ele me deu um contrato, de onde eu trabalhava, eu tirava aquele dinheiro e pagava para ele. E dei entrada na minha documentação. Foi que um pouco mais à frente eu decidi cortar isso e arrumar algo de contrato. Olha que interessante, pessoal. Então, assim, é o que a gente também sempre comenta, né, cara? Pedir a direção de Deus em todo o projeto, inclusive nessa situação de imigração. Exatamente. E uma pessoa que com certeza, se você não esperava, não conhecia, e graças a Deus a pessoa acabou te ajudando, porque no seu trabalho você não tinha contrato, e ele te ajudou, que foi o início ali. E também, pessoal, é aquela questão também do que a gente tem falado muito, Adriano, tanto nos nossos podcasts quanto nos vídeos do canal e no nosso grupo também, que nós precisamos mudar a geração dos imigrantes brasileiros na Europa, das pessoas antigas, porque hoje o brasileiro é visto como trambiqueiro, como enrolão, como pessoa que rouba. Infelizmente, você provavelmente passou por várias situações de constrangimento por ser brasileiro. Tem alguma aí que você pode compartilhar com a gente? Olha, já passei e passo até hoje com um rapaz que não aceita a forma que eu sou. Assim, eu trabalhei com um rapaz, esse rapaz, por ser português, ele sempre falou pra mim, volta pro seu país. Sempre falou pra mim. A gente trabalhava junto e nunca fui melhor que ele na empresa. Não sei, nunca fui melhor, mas algo me atraía, algo que tinha me atraía o meu chefe. Algo, e ele não gostava daquela situação. E só via falar pra mim, vocês que é imigrante, vocês que vêm do Brasil, vem pra cá pra roubar o nosso trabalho, roubar isso, roubar aquilo, volta pro Brasil, via falando isso. E hoje, atualmente, eu estou começando o meu negócio, né? Estou começando um negócio, tenho de jardins e tal, e eu tenho um Facebook, Cardoso Garden. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas, toda postagem que alguém me marca Cardoso Garden, ele ri daquelas postagens. Mas era um cara que estava 6 anos na empresa e estava andando a pé. Sabe por quê? A inveja. O cara tinha uma inveja. O cara estava ali trabalhando 6 anos naquele lugar, mas não tinha nada. Às vezes eu fazia até para perturbar ele. Às vezes eu ia um dia com um carro, que eu tinha 2 carros, tinha uma moto. Às vezes eu ia com um carro, um dia eu ia com outro carro, um dia eu ia com outra moto, um dia eu ia de bicicleta, só para perturbar ele. Não era nem para perturbar, era mais para, não sei, para mostrar para ele que eu não dependo das coisas, da forma dele, do jeito dele, o que eu consegui, o que eu deixo ele conseguir ou não é pela ignorância dele ou pela minha falta de eu querer roubar um trabalho dele, a gente tá aqui e passar. Porque aqui, nós brasileiros, nós sofremos muito com isso. Toda gente, eu ouço de toda gente, inclusive mulheres. Se for mulheres solteiras, chega aqui, logo for procurar arrendamento, essas coisas. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. E lembrando, Adriano, a gente até comentou aqui, e eu falei pro Adriano agora compartilhar alguma história, pessoal. Mas olha só, tem muito português, gente boa, tem muita gente boa. Infelizmente, tem alguns que tem essa visão do brasileiro e se incomoda, como que foi o caso do Adriano. Sim. Nós também, Adriano, no nosso canal, nos comentários, às vezes eu recebo cada coisa que é assim, mas graças a Deus teve esse rapaz que ajudou você. Nós temos um amigo, mesmo à distância, ainda virtual, não conheço ele, quero até aproveitar de mandar um abraço, o senhor Jorge Oliveira, sempre comenta positivo, uma pessoa sempre agradável. Então, lembrando, Adriano, que assim, não é nacionalidade que forma caráter, não é a nacionalidade que forma o jeito da pessoa ser, é a própria pessoa. Porque às vezes no Brasil, ou brasileiros também tem pessoas desagradáveis, tem pessoas antipáticas, né? Claro. Mas nós sabemos, pessoal, que às vezes nós passamos por situações desconfortantes e nossa geração de imigrantes agora precisamos mudar essa realidade, tá bom, pessoal? E assim a gente vai seguindo firme, porque as pessoas precisam confiar na gente como a gente também confia nelas. Só que muitas pessoas sujaram a imagem do Brasil e agora nós sofremos também. Mas eu creio, Adriano, que nós vamos estar aí, principalmente a família imigrante de valor, com certo? certeza. Vai mudar essa realidade. Os que estão certeza. Para chegar aqui, mudar essa realidade, não é isso mesmo? Com certeza, e vamos mudar isso. Eu tenho uma experiência também, Maurício, que foi quando eu fui comprar um carro. Quando eu fui comprar um carro de um português,
E esse cara, ele olhou pra mim e ele falou uma coisa pra mim. E eu, desde lá pra cá, eu nunca mais esqueci. Foi uma coisa meio muito boa. Ele falou pra mim, eu não gosto de brasileiro. Ele falou pra mim, eu não gosto de brasileiro. Mas você, ele falou pra mim, você é um brasileiro diferente. Eu não sei se daqui pra frente você vai mudar, mas eu confio em você. Eu vejo que você é diferente. Eu comprei um carro dele, era 1.700 o carro. Eu comprei o carro 2.700 era o carro. Eu comprei devendo ainda ele, para pagar ele aos poucos. E ele falou, não sei se você vai deixar de me pagar daqui pra frente, mas você é um brasileiro diferente. E olha, eu moro aqui 3 anos, vou fazer. Parece que eu moro aqui em Quarteira já há muitos anos. Toda gente me conhece, muita gente me conhece. Adriano Cardoso, ou Cardoso, como as pessoas me chamam, Certo. porque como eu trabalho nos jardins, e um divulgando o outro, um conhecendo o outro, às vezes a gente para ali, um café e tal, e conheço muita gente. Hoje, e assim, não tem motivo para falar mal de português, ucraniano, romeno, como aqui é toda gente, tem todo tipo de gente, moldável, não tem motivo nenhum. Gosto de toda gente, brinco com toda gente. Eu era apaixonado por humorismo no Brasil, até participei de um programa de TV de humorismo no Espírito Santo. Ah, que legal. Eu era apaixonado, foi que cheguei cá, eu mudei tudo, mas eu era apaixonado. E até hoje eu faço piada com tudo, brinco com toda a gente. Com toda a gente eu brinco aqui, conto uma piadinha, faço piada do país mesmo, mas a pessoa entende, sabe como é que é o meu jeito de rir. E eu sempre fui assim. Hoje, onde eu vou, o pessoal sempre me conheceu. Menino feliz, só alegria, menino sorriso. Legal, isso é importante. E é o meu jeito. E olha, Portugal é um lugar mesmo maravilhoso. É isso mesmo. Tirando as pessoas. E é bom, Adriano, porque com o tempo as pessoas vão nos conhecendo, né? Sim, porque é aquela questão também. Quanto mais a gente fala, mais preso às nossas palavras a gente é. A ação vai falar tudo. Sim, Não é isso? exatamente. E com o tempo as pessoas vão conhecendo, vão observando e vai vendo que é uma geração de pessoas diferentes. E aquilo, quando eles também confiam, surge uma confiança ainda mais forte e a questão da amizade também. Sim, com certeza você deve conhecer portugueses, eu também conheço. E a gente vai tendo agora a amizade com os portugueses também. E como você disse, aqui no Algarve, a região que a gente mora, é uma região que tem muitos turistas de qualquer país do mundo. Você anda pelas ruas, vai ver vários tipos de língua. Muitas pessoas não vão entender, mas tem muito. É inglês, é romeno, é cabo-verdiano. Você vai olhar assim, as pessoas estão falando idiomas diferentes. E acaba que você aprende algumas coisas também. Por acaso, eu, de tanto conviver com inglês, eu não sabia nada de inglês. Às vezes eu já consigo falar algumas coisas em inglês. Sim. Francês, eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada, mas sabe o que é? Você trabalhar com francês e se interessar pelo aquilo? Sim. Eu sou muito assim. Às vezes eu trabalhei com francês, eu não sabia nada, nem falar com o cara. E foi que acabei procurando, comecei a estudar na internet, comecei a aprender e hoje eu consigo me desenrolar um pouco no francês. É isso mesmo. E aí, pessoal, essa fala agora do Adriano é importante porque a gente no Brasil não tem um incentivo de um outro idioma, no seu português e às vezes um mau português ainda. Aqui é muito importante, pessoal. Você que está se planejando, você que pensa em vir como turista, aprenda inglês, porque vai ser muito bom para você conseguir falar inglês. Se puder ainda francês, o alemão, pode auxiliar, mas o principal, pessoal, é o inglês, né, Adriano? O inglês aqui faz muita falta. Hoje eu tenho muita clientela e são muitos ingleses. E às vezes eu vou conversar com alguns, por eles falar rápido, e às vezes a gente não entender, eu não consigo perceber muito bem, eu estou estudando inglês. E eu sempre penso, hoje eu penso, quando eu estudava lá atrás, pra que eu quero estudar inglês, eu não vou para outro país? E eu fico pensando hoje, hoje as coisas mudam. Então, você que é jovem também, que está estudando ainda, que está no ensino médio e tal, se você que seja ver esse vídeo, cara, estuda inglês, seja o básico que for, estuda. Porque você pensa hoje, eu não vou sair do país, então não tem por que estudar inglês. Tem sim o porquê. Porque um dia Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história de te levar para um outro país, para um outro lugar. E você achar que vai viver só ali no Brasil. Você não tem raiz. Deus não te fez com raiz para ficar plantado em um só lugar. Se for para ficar plantado em um só lugar, ele tinha colocado raiz em você, para você ficar ali. Mas ele não fez isso. É verdade. Te deu 2 pernas para você
E até a situação da vida, né, Adriano? Por exemplo, tem essa questão de imigração. A gente está passando por esse momento aí, Rússia e Ucrânia, muitas pessoas estão saindo ali por causa da guerra. Mas nós brasileiros saímos também muitos por causa da violência. O Brasil está tão ruim hoje porque as pessoas preferem sair do Brasil por causa da violência, os preços caros. Você tinha um desejo de ser mochileiro. Então, assim, em várias situações, a gente não sabe o dia de amanhã. E como você está falando, a gente não foi feito para ter raiz e se preparar para o mundo. Exatamente. Porque, de repente, surge uma situação no Brasil também, ou qualquer outro imigrante que esteja vendo também esse vídeo, vai saber a situação que um dia o leve a sair do país. Exatamente, é o que... Perdão. É o que... hoje, como a gente estava falando, eu sinto falta mesmo de ter estudado inglês e tal. Hoje eu tô mesmo me preparando para isso. Isso é porque me faz falta e eu preciso aprender um pouco disso. Aqui é necessário, o seu mercado da jardinagem é muito bom aqui no Algarve, tem muitos estrangeiros que têm casas aqui, a sua área é importante também, interessante. Mas então, pessoal, olha que interessante, quanto aprendizado, quanta experiência aí também com o Adriano. Aí a gente começa a pensar em várias questões, em várias pessoas que estão lá, e a gente, Adriano, você está no nosso grupo do WhatsApp, a gente vê quantas pessoas vão pensando em situações, porque o foco das pessoas quando estão ainda no Brasil desejando emigrar, eles só pensam em quê? Em casa e emprego, certo? Aluguel e emprego. Mas olha só, você chegou a passar algum momento difícil, principalmente de início, Adriano? Passei. Você comentou aí dessa questão do trabalho, mas na questão própria da vida em si. Você passou algum momento difícil aqui? Passei um momento difícil mesmo de onde eu morava. Aqui, às vezes a gente pensa, vou para Portugal, vou alugar quarto. A gente, quando tá no grupo mesmo, só tá pensando nisso, mas não pensa nas coisas difíceis. Eu passei essa dificuldade quando morava com alguns amigos que eu conheci cá e pagava um absurdo, um quarto, um absurdo. Eu pagava 250 euros em um quarto. Isso quando? Isso em... 3 anos atrás? 3 anos atrás, já. Quando você chegou? Sim. Olha pessoal, olha como que é. 3 anos atrás, 2 anos e pouco. 250, 3 anos atrás. 250. Fui conhecer minha mulher, minha namorada. Nós decidimos juntar. Uma semana depois que nós já que damos os primeiros beijos. Olha, tomamos uma decisão. Ela não estava muito bem também. E juntamos nossas coisas. Ela foi pro mesmo quarto que eu estava no apartamento. O cara cobrou dela 350 mais 350, 700 euros, um calção de 350. Eu pagando 250 e ela 350, Nossa. Porque ela tem uma filha. Mas mesmo assim, eu tava pagando 350 e eu 250 e ela 350. Tava dando 600 euros. Nós estávamos pagando 600 euros no quarto. Tá, você vê? Nós estávamos pagando 600 euros em um quarto. Isso que eu achei um absurdo. E foi que a gente tava cego, até aí a gente tava cego, mas foi que nossos olhos abriu, a pessoa onde a gente morava, a pessoa desligava a água pra gente não usar a água, desligava o gás pra gente não usar o gás, sério, desligava a máquina de lavar. Foi a última coisa que ela fez, só que eu tomei uma decisão. Minha mulher me ligou, tava no trabalho, Adriano, a máquina não está a funcionar. Eu falei, puxa a máquina e vê se ela tá desligada. Puxou a máquina estava desligada. Falei, liga ela, usa e coloca no mesmo sítio, como estava. Foi que no dia seguinte, a pessoa veio falar comigo que eu fui menino por ter usado a máquina. E eu tô pagando 600 euros de aluguel e tô sendo menino. Meu Deus, por ter feito isso. E aí foi que eu tomei a decisão de procurar um lugar. Essa pessoa não ficou satisfeita porque até então ela não estava pagando renda. A gente estava pagando a renda, até porque eu sei que o apartamento era 600 euros, eu descobri. E ela não ficou satisfeita, porque ela não estava pagando nada. Era um casal, os dois trabalhavam, os dois estavam conseguindo juntar dinheiro, estavam vendo de boa e a gente só pagando as despesas para eles. E aí foi que a gente decidiu sair. Fomos morar em um apartamento que era um pouco mais caro, a gente pagava 700 euros no apartamento, mas a gente estava na nossa casa, tinha a nossa privacidade, tinha a privacidade da minha menina, que hoje é minha filha. Tinha a privacidade dela e foi que
nós procurando algo mais barato, correndo ali, correndo aqui, Deus abriu uma porta pra gente, a gente pagava 700 euros em 2 quartos. Isso que eu ia falar, era um T2? Era um T2. Depois que você saiu desse quarto, vocês conseguiram um T2, T2 pagando 700 euros. 700 euros, mas tinha uma coisa, tinha água, luz, gás e tinha condomínio, que a gente pagava, que era um absurdo, tudo dava em média de uns 1.000 euros e tal, quando a gente pagava. Foi que aí começamos a correr à procura de casa, saímos um pouco aqui do centro de Quarteira, fomos um pouco mais para fora. Deus nos abençoou com uma casa de 3 quartos, a gente não paga nem água, nem gás, a gente paga só luz e o arrendamento, sabe quanto? 450. Então, 450 euros em um T3. 450 euros em um T3, pessoal. E aí, quando a gente vê a história do Adriano, não se esqueça do que ele passou, tá certo? Porque a gente sempre tem comentado, tanto lá no grupo quanto nos vídeos, a gente fala que o arrendamento em Portugal está cada vez mais difícil de encontrar. Exatamente. E mais caro. Observe só, o duro são pessoas abusadoras, que vê a pessoa em situação difícil, em vez de ajudar, pior ainda, massacra a pessoa. Porque num quarto já estava cobrando 250. Quando viu que tinha uma garota com ele, a sua namorada, cobrou mais 350, é um absurdo. Então, quer dizer, a gente se sujeita porque precisa. Sim, exatamente. Mas na primeira oportunidade sai. E graças a Deus, você foi lá depois e conseguiu o T2. E graças a Deus, melhor ainda agora esse T3 por 450 euros. É um milagre, é um achado. Exatamente. Porque a gente sabe que não é assim, pessoal. Então, a gente sabe que vai vir comentário aí dizendo: eu queria igual o Adriano, eu queria É difícil, pessoal. É claro que não é impossível. Nós acreditamos em um Deus que faz milagre. Sim. E abre portas, indiscutivelmente. Pode estar tudo fechado. Existe um Deus que é poderoso para enviar uma pessoa igual o seu do contrato de trabalho. Exatamente. Inclusive essa pessoa do arrendamento também. Mas não é sempre assim, ok? Existe um Deus que faz milagres, mas também a realidade que a gente sempre trata. Sim. Você ia falar? Assim, como você falou, que existe pessoa e existe mesmo. Essa pessoa que nos arrendou a casa, olha, é uma pessoa, uma portuguesa também, 1000 estrelas. No dia do meu aniversário, ela fez uma festinha. O filho dela faz aniversário por acaso no meio-dia. Me chamou, fomos comemorar junto. E a gente hoje temos um vínculo de amizade. Às vezes eu gosto de cozinha, eu gosto de gastronomia. Legal. E às vezes eu tô sempre a inventar lá em casa, fazer algumas coisas. E às vezes ela faz alguma coisa lá na casa que tá faltando, dá uma ajustada ali, alguma coisa e não me cobra. Eu pergunto, quanto é que é? Não é nada, vizinho. Me chama de vizinho. Às vezes para mim agradar, como é o meu jeito, eu gosto de agradar toda a gente. Às vezes tô fazendo um pão, levo um pão para ela, faço uns biscoitos. Faço uns vasinhos de biscoitinho, levo pra ela. E a gente, quanto o marido dela, quanto minha esposa também, a gente tem um vínculo de amizade hoje imenso. Dela entrar na minha casa, dela ter a chave da minha casa, eu dou autorização para ela entrar na minha casa. E quanto ela me chama também para entrar dentro da casa dela. Olha que bom. Isso é uma coisa mesmo maravilhosa. Isso mesmo. Isso é mesmo. Como que é o nome dela, Adriano? Ana. A Dona Ana, um grande abraço à senhora. Não a conheço pessoalmente, mas pelo pouco que o Adriano está comentando aqui. Pessoa. Uma ótima pessoa. Deus continue abençoando a senhora, deixando, ou melhor, frutificando, fazendo florescer ainda mais esse coração generoso da senhora, junto com o seu filho Carlos, que faz aniversário com você, né? Carlos. O Carlos também, um grande abraço a toda a sua família. E nós só temos a agradecer também pela experiência, pela bênção que a senhora tem sido na vida do Adriano. Amém. Ana, forte abraço, tá bem? Amamos vocês. É isso mesmo. Forte abraço. Muito obrigado aí por esse apoio, Dona Ana. E aí, pessoal, a gente continua pensando na seguinte questão assim. Adriano, com tudo isso que você tem passado, com toda a sua história, o que você compartilha também com a família imigrante de valor? Porque, pessoal, não se esqueçam. Alguém pode chegar aqui ou sozinho ou com a família e muitas coisas andarem bem, certo, Adriano? Sim, sim. Porém, algumas pessoas também podem chegar e passar por situações difíceis, momentos de aflição. Mas aí é aquela questão também, é na direção de Deus manter o foco e continuar seguindo firme, não é isso? Exatamente. E o que você deixa de conselho aí para a família imigrante de valor? Cara, eu assim, na questão de conselho, eu diria que você que deseja, que pretende viajar, eu vou para um respaldo bíblico, né?
eu vou na criação da terra. A Bíblia diz que quando Deus ele criou a terra, o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, mas nada acontecia enquanto Deus não falava. A Bíblia diz que quando Deus falou, o Espírito trabalhou. E a Bíblia diz também que o Espírito de Deus hoje habita dentro de nós. Certo. Ele está dentro de nós. Então, para que algo aconteça de verdade na nossa vida, é preciso que nós declare. Legal. Sabe que tem coisas que não acontecem na vida das pessoas ou deixa de acontecer porque você não declara? Porque a Bíblia diz que você tem que declarar, você tem que falar. A principal função do Espírito Santo é fazer aquilo que Deus fala, o que você fala. Porque a Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus, igualzinho a Ele, apenas um pouco menor. A imagem de Deus, você é imagem e semelhança. O Espírito de Deus está dentro de você. O dia que você não falar isso, que você não declarar o que você quer ver aqui, você vai viver como uma terra, sem forma, vazia e em trevas. Com o Espírito dentro de você, mas nada acontece. Então, passe a declarar aquilo que você quer viver. Eu quero viver isso, quero viver aquilo, quero viver isso. É o que eu faço, eu quero viver. O que eu quero viver é o que acontece na minha vida. Legal. O que eu quero viver é o que acontece, não é daqui, é desde o Brasil. Comecei a minha vida muito novo, desde estudo e desde trabalho. E todas as coisas eu sempre falei com Deus. Deus, o que eu quero, Deus me faz isso, me faz aquilo. Só para você ter uma ideia, só vou te contar um pouquinho aqui, só voltando um pouquinho lá para trás. Eu morei em um orfanato, eu não tive pai. E eu falei para Deus, quando eu era pequeno, eu falei uma coisa para Deus, isso nunca mais saiu de mim. Deus, me faz uma pessoa diferente. Deus me fez uma pessoa muito diferente e muito inteligente. Eu me sinto muito inteligente. O que eu quis fazer, eu fiz e conseguia. Eu fiz concurso, eu estudei, o que eu podia fazer, Deus sempre me abençoou. Tive ótimo carro no Brasil, ótima moto, tudo, Deus sempre me abençoou. Me roubaram o carro no Brasil, mas Deus me honrava com outra. E é uma coisa que eu falo, deixo para a família imigrantes. Certo. Quer viver isso? Declare, fala, porque a Bíblia diz que fé fala. Fé fala. Você declara e as coisas acontecem com fé. E muito legal essa fala sua, Adriano, porque é o seguinte, você que está no nosso grupo lá, você vê, quando as pessoas compartilham coisas lá que geram confusão, lembra que uma das regras do nosso grupo do WhatsApp é não postar nada de outros canais, nada de fora, colocar dentro do nosso grupo. Então, você que é novo já está convidado, nós vamos deixar o link do nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição. Mas observe as regras, a primeira delas é não colocar nada de fora ali dentro. E o que acontece? Sempre quando alguém coloca coisas de fora lá dentro do canal, só gera confusão. Exatamente. E nessa questão da confusão, Adriano, é interessante pensar agora o que você falou, porque é o seguinte, tem pessoas que Deus tem falado com elas lá, Deus tem usado pessoas, tanto na igreja quanto fora, para confirmar essa questão da migração, de mudar para outro país. Mas quando há uma notícia complicada, essa fé acaba. Acaba. É uma coisa, eu vou te falar uma coisa. Eu quero me tornar um jardineiro. Só que para mim eu quero me tornar um bom jardineiro. Só que para mim me tornar um bom jardineiro, eu tenho que conversar com pessoas que é jardineiro. Que é bom jardineiro. Não com os outros que tem nada a ver com o assunto. Eu não vou conversar com uma pessoa que não entende daquilo. Eu quero me tornar um bom empreendedor, eu tenho que conversar com uma pessoa que é empreendedor. Ótimo. Porque o dia que eu for conversar com uma pessoa que não é empreendedor, que não entende do assunto, essa pessoa vai me desanimar. Um dia antes, quando eu vim para Portugal, eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: o país está em crise. Não, mas na minha cabeça não vê isso. A minha cabeça só vê uma coisa: eu não estou em crise. Eu falei ainda para ela: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E foi o que me fez vir. E olha, desde lá pra cá, nunca tive crise nenhuma. Nunca tive crise nenhuma. Tô nesse país mesmo, maravilhoso, mas nunca tive crise, nunca tive situação nenhuma. Interessante que essa fala nossa aqui, Adriano, você que caminha com a gente lá no grupo, tá vendo tanta gente falar, não é isso? Um familiar disse isso, negativo. Depois que eu falei pra alguém que eu vou viajar, não, mas não vai, pra quem ir pra Europa, pra quem ir pra Portugal? E outra, estão até falando a questão do conflito da Rússia com a Ucrânia. Está muito distante, pessoal. Portugal não tem nada a ver com o leste europeu, é muito distante. Então não se preocupe e principalmente, todos que nos ouçam agora, certo, Adriano? Coloque cada detalhe do seu projeto de viagem, seja como turista, seja num trabalho sério de vir com visto, de alguma forma de visto para vir para o país.
coloque na direção de Deus, coloque nas mãos de Deus e pode acontecer o que for. Deus precisa ser a pessoa que seja a última a dar a palavra, não aquelas pessoas como você disse, pessoas que nunca emigraram, pessoas que nunca empreenderam, pessoas que nunca pensaram em nada assim, e com todo respeito a elas, porque às vezes tem pessoas, até os nossos parentes podem falar, mas não é porque ele também não quer ver o nosso mal, é porque ela quer cuidar e ela acha que aquele conselho está sendo bom, mas não, quando Deus, olha só, quando Deus, eu não vou citar o nome aqui, mas quando essa moça vê o nosso vídeo, ela vai saber que é para ela. Quando Deus falar a última vez que não é para vir, aí para. Enquanto Deus não falar nada, fica quietinho, continua obedecendo a Deus. E como eu falo sempre, quando Deus chamou Abraão para sair do meio da sua terra, da sua parentela, Deus só falou, sai. Abraão não ficou com dúvida nenhuma. A Bíblia não fala. Mas será que a família dele não falou assim? O que você vai fazer aí pelo mundo afora? Não é? Com certeza. Mas ele tinha a certeza do Deus que tinha falado com ela. Pessoal, essa pessoa, mas eu quero falar para toda a família imigrante de valor. Quando Deus falar para algum de vocês não virem, aí beleza. Mas enquanto não for Deus que deu a última palavra, continua com o projeto, continua aprendendo, continua colocando os detalhes, fazer tudo certinho, a questão da documentação. Exatamente. Hoje a gente vê, muitas vezes tem pessoas que não têm aquele conhecimento e acaba saindo, imigrando e vai aos trancos e barrancos. Mas se puder se preparar, deixar tudo pronto, tudo certinho, faça. E não tenha medo de nada, não tenha medo de nada, porque Deus é poderoso para cuidar de cada um em qualquer uma situação. Com certeza, quando eu vim pra cá, que me chamaram, olha, por acaso eu tive um amigo que falou comigo, Adriano, eu tive o desejo de vir pra cá, e ele falou pra mim assim, Adriano, vem, quando você chegar aqui eu te ajudo, fica comigo no apartamento. Eu vendi tudo, e até então eu já não tinha medo também, já morava sozinho, já me aventurava no Brasil, e até então eu vim também, ele que me deu mais um gás, falar, vem, eu vim, só que na semana que eu estava pra vir, que eu já tinha vendido tudo, tinha vendido moto, eu tinha saído da empresa, já tinha vendido as coisas do meu apartamento, ele me liga falando que não ia dar pra mim ficar na casa dele. E eu tava ainda contando aquilo. Só que eu tinha comprado passagem, tinha reservado hotel. Eu falei, agora eu vou. E vou aprender a caminhar com minhas próprias pernas. Tá não vendo vou aí, precisar pessoal? de ninguém. Tá vendo? Então, pra cá. olha que interessante, né? E esse assunto rolou no grupo também, lembra? Essa semana Exatamente. aí, um monte de gente que tava combinado com alguém de recepcionar aqui, estão sumindo. Mas não se preocupa, pessoal. Continua dependente de Deus. Pode contar com amigos, com alguns familiares? Podemos. Mas principalmente, o nosso apoio é Deus, tá certo? Com certeza. E aí, pessoal, a gente vai seguindo para uma ideia também interessante, o seguinte. O Adriano comentou aqui um momento que ele trabalhou com humorismo, certo? E aí, o Adriano, antes disso, eu queria compartilhar também, que você compartilhasse com a gente o segundo livro que você indica para o pessoal, para a família, imigrante de valor ou quem está nos acompanhando. Por que o segundo livro, Adriano? Porque o primeiro livro que a gente tem agora pensado, e realmente principalmente para nós cristãos, é a Bíblia, que é o livro dos livros. Então, o primeiro livro, acredito que você indica também a Bíblia, certo? Sem dúvida. Sem dúvida, né? E agora, o segundo livro, qual que você indica aí para a família imigrante de valor? O segundo livro é um livro que eu amo, que eu gosto muito, e esse livro me encorajou muito na minha vida, que é A Arte da Guerra. Olha, A Arte da Guerra. É uma história de vencer batalhas. Como vencer batalhas. E tem uma frase nesse livro que fala assim: a suprema arte da guerra é você vencer o seu inimigo sem mesmo ter que lutar. Olha. Você tem como você vencer o inimigo antes mesmo dele começar a guerra. Então é um livro que eu carrego para mim a vida toda. Eu vim do Brasil, eu ganhei um livro. Por acaso eu ganhei esse livro. No dia do meu aniversário, isso já há um bom tempo, e trouxe esse livro comigo. E é um livro que eu leio, releio, que eu aprendi muito com disciplina, com coragem, com aquele livro, que é uma história sensacional. Eu te indico muito, muito A Arte da Guerra. Legal. Vença o seu inimigo. Não sei qual é o seu inimigo. Talvez seja o medo de se aventurar em ir para um outro país, seja o que for, mas tem como você vencer o seu inimigo sem mesmo você ter que ficar ali lutando, guerreando, com medo. O que eu faço, o que eu não faço. Esse livro vai te abrir muito a sua mente, vai abrir Legal. muito a mente da gente. Muito bom. Então, pessoal,
Arte da Guerra é uma indicação aqui também do Adriano, a segunda indicação. Mas não se esqueça também de conhecer a Bíblia Sagrada, independente da religião agora. Conheça o livro do Deus vivo, tá bom? Exatamente. Muito legal. Porque lá a Bíblia diz que aquele livro é um testamento. E você só pode tomar posse de um testamento após a morte do seu pai ou quando você tiver os seus direitos de 18 anos. Quando você se tornar adulto, você tem direito àquilo que está naquele testamento. Direito que eu falo é quando você se tornar maduro do entendimento, é o que a Bíblia diz. Quando você se tornar maduro no entendimento, você tomará posse daquilo que você poderá desfrutar daquilo que está ali, seu por direito. Ou se não, após a morte de alguém, após a morte do seu pai. É quando você toma posse de um direito. E esse direito já é seu, porque ele já morreu por você, já garantiu tudo ali por você e já está tudo ali garantido ali naquele testamento para você. Você só precisa fazer uma coisa: ter conhecimento de quais são os seus direitos. Muita gente morre sem saber, sem ter nada, porque não sabe quais são os meus direitos. Legal, muito bom. É isso aí, pessoal. Então, olha que interessante essa questão também de nós entendermos a Bíblia Sagrada nesse contexto também. Nós demos uma mudada aqui para mostrar essa outra parte aqui da praia também, que nós estamos na praia do Cavalo Preto. Cavalo Preto, já. Aqui é quarteira também aqui, não é? Sim, aqui é quarteira. Certo, então beleza. E aí, pessoal, pra gente finalizar aqui, mas eu quero pedir aí, ó, compartilha esse vídeo, deixa aquele like para nos ajudar, para nos fortalecer. E você que é novo aí no nosso canal, se inscreva. Veja alguns vídeos que com certeza vai te ajudar muito. Você que deseja viajar para Portugal, para Europa e futuramente, caso você desejar fazer parte da família Imigrantes de Valor. Lembrando que a gente vai deixar o link do nosso grupo aqui, tá certo? Ô Adriano, pra gente fechar então, você falou que já trabalhou com humorismo, já participou de algumas coisas. Deixa um último recado para eles no formato aí de piada, vamos ver. Olha, então, vou contar, como a gente está em Portugal, vou contar então a história da Bahia. Vamos para o Brasil. Você sabe como que surgiu o nome Bahia? Não sabe? Ideia. Então, vou te contar. A história é o seguinte: quando Portugal chegou em Porto Seguro, não havia ninguém, havia os índios. Ele chegou lá, encostou sua embarcação e falou assim com o índio: filho, qual é o seu nome? O índio falou assim com ele: me se chama Bá. Ele falou: Bá, tá vendo aquela embarcação lá? Vai lá e avisa que eu encontrei terra firme. Em memória de ti, eu vou colocar o nome desse lugar, Bá foi. Aí Bá olhou assim pra ele: ô meu rei, Bá tá numa preguiça tão grande, faz o seguinte, coloca a Bahia que Bá não vai não. Olha, essa aí foi boa, hein? Um abraço para os nossos amigos baianos, até a Fabíola, que foi o podcast passado, ela é da Bahia. Um grande abraço aí para todos. Abraço. A gente sabe que é uma brincadeira, a gente sabe que tem muito baiano trabalhador, mas também tem muito baiano sossegado. Na verdade, eu acho que tem qualquer cultura, qualquer estado, não é isso? Qualquer cultura. Aqui temos o alentejo. Falam que o alentejano é meio que parecido com o baiano. São um pouco lento, falam... E são, por acaso eu já conheço alguns. Falam um pouco lento, é totalmente diferente. É até mais fácil, se você que está chegando mais, você que está querendo vir para Portugal e se quiser saber um pouco mais devagar, porque o português tem uma mania de falar um pouco mais rápido. E logo no início a gente tem dificuldade. Se você quiser aprender um pouco mais o português aqui, vai para o Alentejo que você vai ouvir eles falando um pouquinho mais lento, vai entender mais. Ah, legal, legal. E até porque, pessoal, aquilo, Adriano, a gente não comentou, mas só pra gente fechar agora mesmo, as pessoas acham assim, Portugal é mais tranquilo por causa do idioma, aí entra isso aí também. Tem muita coisa assim que tem similaridade, mas tem muita coisa que a gente não compreende. Os sotaques também em regiões e palavras muito diferentes, palavra que não pode ser dita aqui, que é normal no Brasil, ou palavras que é normal aqui e também não pode ser no Brasil, né? Pois, tem muitas coisas que você diz lá e aqui você não pode dizer. É uma coisa, tipo, você tá numa escola, sabe aquela cita que você pede, só que você lá no Brasil você pede de durex. Isso. E aqui você não pode pedir isso. Isso aqui mesmo. É uma outra coisa. É como no Brasil, fila, você tá numa fila lá e aqui não é fila. Aqui você enfrenta uma bicha. Isso mesmo. Totalmente uma e coisa. Esse negócio essa fala aí do durex, eu até comentei em outro vídeo, aquele que eu tava em Lolé, eu até mostrei ali uma caixa e expliquei isso daí. Porque, pessoal,
Aqui no Brasil a gente chama durex, aquela fita adesiva que a gente cola as coisas, tal, passa em caixa para embalagem e tal. Só que aqui durex em Portugal é o preservativo. Então, imagina a gente chegar numa mulher e falar, me dá um durex. Não, não pode. Nossa, aí... Tem que ser fita adesiva ou fita colante. Não é o durex que a gente tem no Brasil, fita cola. Tá certo? Exatamente. Então são coisas que a gente vai vendo quando aprende aqui, que é uma coisa também que as pessoas não pensam antes de vir. Então lá no Brasil tá, não, vai ser fácil. Tudo bem, vai ter muita coisa fácil, também vai ter muita coisa difícil. Até um cafezinho quando você vai tomar, quando você chega no aeroporto, você tem uma dificuldade imensa de tomar um café. Então deixa aí uma dica pra você, você está chegando no aeroporto e tal, olha, quero pedir um café. E às vezes a gente fica até confuso, ele pergunta, que café que você quer? O que você quer? E às vezes a gente, eu quero um café, porque a gente no Brasil a gente tem mania, eu quero uma xícara, sei lá, aqui não, aqui você tem o abatanado, você tem o cheio, você tem o médio, você tem o pingado. Então eu vou deixar uma dica aqui pra vocês. Se for pedir um café, pede um cheio. Vai vir um vazio, vai vir um pouquinho, mas pede um cheio. Esse é o ideal pra... O cheio, pessoal, é numa xícara pequenininha, que aqui eles chamam chávena. Aí cheio porque é pequenininha a xícara. Aí no Brasil só existe, por exemplo, um tipo de café, um jeito de fazer, não é isso? Aqui não, igual ele falou, abatanado, e tem vários formatos, vai ficando mais forte ou mais fraco. O carioca, que é o fraquinho. Isso. E aí quando vocês estiverem aqui, vocês vão passar por essa experiência também. Já pede ou um carioca ou um cheio. Ótimo, mas é isso aí. Adriano, foi um prazer estar contigo aí nesse projeto aqui, nosso terceiro podcast da família Imigrantes de Valor, ImigraCast. Compartilha aí, pessoal. Não se esquece de deixar aquele like, tá certo? Você que é novo, se inscreve no nosso canal. Mas Adriano, antes, vende o seu peixe aí. Galera, olha, eu tenho o meu Instagram, que é Adriano Cardoso 6569. Tenho o meu Facebook particular, que é Adriano Cardoso, me adiciona lá. E tenho vocês que é português que assiste, porque eu acredito também que tem português que assiste isso. Como eu tenho lá os meus trabalhos, minhas coisas que eu faço, me adiciona lá no Facebook, são Cardoso Garden. Me adiciona lá que eu aceito lá vocês lá. Um forte abraço. E quem tiver aqui próximo a nós, precisando do trabalho de jardinagem, mesmo que de repente não consiga encontrar o Adriano, pode deixar comentários aqui no canal que a gente vai entrar em contato e a gente vai procurar exercer esse trabalho aí com vocês também, tá bom? Exatamente. Estamos aqui para ajudar. Isso. Então, pessoal, que Deus continue vos abençoando e até o próximo vídeo ou até o próximo podcast ImigraCast. Deus abençoe. Mano, valeu. Foi bom, foi legal. O que você achou? Ficou mesmo bom, acredito que ficou mesmo bom. Legal. Depois que editar, até eu vou ver esse vídeo. Sim.